Olá, bem-vindos a mais um Café na Arena. Minha convidada de hoje é Fabiane Goldstein. Ela é sócia da MBS Value Partners. Fabiane, muito bem-vinda ao Café da Arena. Obrigada pelo convite. Hoje em dia, muitas empresas abertas mantêm canais de relacionamento com os investidores, mas assim, o que a gente vê é que muitas não têm ainda uma comunicação muito eficiente, os investidores também não sabem muito como procurar informação nos sites das empresas. Como é que está isso hoje? A qualidade das empresas para os investidores é razoável, é ruim? O que pode ser melhorado nisso? Perfeito, boa pergunta, né? O mercado de capitais brasileiro, Pavini, aqui ainda é pouco desenvolvido sob o aspecto dos investidores pessoa física comparado com outros países, notadamente Estados Unidos e Canadá. Dos dois lados, acho que tanto do lado das empresas como do lado dos investidores. As empresas disponibilizam, sim, muita informação, só que disponibilizam de uma maneira muito técnica. E o investidor do seu lado, ele muitas vezes nem sabe acessar essa informação e entender como que ele pode usar essa informação. E eu falo isso assim bem tranquila, porque eu tenho feito várias palestras com corretoras de pessoa física, onde eu ensino os investidores a mexerem no site de relações de investidores das empresas, e eu vejo que investidores, pessoas físicas que têm ações daquelas empresas, nunca entraram no site de GRI. Não sabem nem onde procurar. Não sabem. E sabe o mais engraçado disso? Porque o investidor, pessoa física, primeiro ele não se considera investidor. Então, até empresas europeias, por exemplo, tratam nos seus sites como acionistas mesmo, eles usam a palavra acionistas. Então, muitas vezes o próprio investidor não sabe que aquele caminho é para ele. Depois ele entra naqueles sites que são realmente muito técnicos. Se você entrar nas áreas, por exemplo, de governança corporativa dos sites, eles muitas vezes são ainda um reflexo do que foi o prospecto do IPO da empresa lá atrás, muito texto, pouco resumo, pouca imagem, e isso cansa qualquer investidor que quer entender um pouco mais sobre a companhia. Por outro lado, as informações financeiras também são muito técnicas, porque elas são preparadas, voltadas para o analista financeiro que está acostumado a cobrir a empresa. E o investidor pessoa física, ele não entende tanto essa linguagem. Então, eu acho que tem esses dois lados. O investidor pessoa física hoje, acho que está muito, eu brinco que as escolas de traders ganham da Bovespa nesse aspecto, né? Porque o investidor hoje, pessoa física, curte mais aprender a fazer análise técnica, porque é mais fácil, do que efetivamente aprender a analisar profundamente uma empresa. Eu vejo nisso uma grande diferença com relação ao investidor americano, por exemplo. O investidor americano, ele escolhe a empresa que ele vai investir. Muitas vezes são empresas de produtos que ele consome, porque o mercado lá é tão grande que ele tem essa relação de ser cliente, de ser acionista. Acho que isso é um grande pulo que falta para o investidor pessoa física aqui no Brasil. Que outro tipo de informação você acha que falta nos sites das empresas brasileiras que deveria ser melhorado? Eu acho que a primeira coisa é tratar o investidor pessoa física como um público diferente e segmentar essa comunicação. Eu sei que isso é bastante difícil do ponto de vista das empresas, porque os times de relações com investidores hoje são cada vez menores e para isso acontecer eles teriam que ter algum apoio dentro das empresas, possivelmente das próprias áreas de comunicação e marketing, para que essa produção desse conteúdo pudesse ser desenvolvida, vamos dizer, a quatro mãos. Porque as áreas de RI das empresas brasileiras hoje tem 2, no máximo 3 empresas, estou falando na média. Lógico que você tem empresas maiores que têm 20 a 30 e tem empresas menores que têm, às vezes, só um RI. Então, fica muito difícil fazer esse trabalho. Mas... Às vezes o RI é o próprio presidente da empresa ou o diretor financeiro, que às vezes não entende nada da relação com o investidor, né? Que ele é um cara da parte contábil. Né? Exato. E tem uma coisa da proporção também, porque apesar de as empresas poderem ter um número grande de investidores pessoas físicas, como a tendência é que as pessoas físicas tenham um número menor de ações, no percentual do capital total, elas juntas às vezes representam uma quantidade muito pequena, o que faz com que as empresas também não tenham todo esse foco. Ao mesmo tempo, é importante que as empresas se preocupem em disponibilizar a informação de uma maneira um pouco mais mastigada e um pouco mais trabalhada, porque esse é um ciclo vicioso. Quanto melhor elas se comunicarem, mais os investidores pessoa física vão buscar informação nos sites, não vão ligar para as empresas, porque essa às vezes é uma reclamação das empresas, né? Que o investidor pessoa física liga aqui, fica perguntando disso, pergunta de dividendo. Se você tem a informação disponibilizada no site, o investidor talvez não ligue, não pergunte. Então,
Essa é uma via de mão dupla. E a gente não pode esquecer que a área de relações com investidores é uma área de relacionamento. Então, se o investidor, pessoa física, liga, tem que atender, né? Tem que atender. O caso, por exemplo, você falou do dividendo, né? É uma informação que nem toda empresa disponibiliza, né? Não, ou às vezes disponibiliza de uma maneira escondida, no balanço, né? Ou dentro embaixo do EBITDA, né? Ou no formulário de referência, em documentos que são muito grandes e que não são fáceis de localizar. Então, acho que o desafio da empresa é justamente saber extrair essas informações que são relevantes e trazer para o site de uma maneira mais amigável para o investidor. Que outra coisa você acha que o investidor vai procurar mais com certeza ali no resultado? Olha, a palavra-chave de um investidor que entende um pouquinho mais de finanças ou que estudou um pouquinho análise fundamentalista, ele vai buscar basicamente geração de caixa e lucro. São, né, as palavras-chave, porque essas duas palavras-chave vão acabar representando retorno e dividendo para eles. Então, acho que nesse aspecto faz muito sentido que busquem essas palavras. E a forma de contato das empresas, você falou do telefone, né? As empresas também têm meios de comunicação com os investidores eficientes, assim. Normalmente o site funciona, uma coisa mais... Olha, todos os sites de relações com investidores têm um canal de comunicação, normalmente é o Fale com RI, que pode ser através da disponibilização de um e-mail direto ou um formulário que o investidor preenche e responde. Algumas empresas já na hora que você preenche aquele formulário, elas já dizem o tempo de resposta, que em alguns casos eles dizem que pode demorar até 24 horas ou até 48 horas. A maioria das empresas, até onde eu sei, procura pelo menos responder no sentido de recebemos a informação e vamos buscar responder. Eu já vi investidores elogiando várias empresas e dizendo que as empresas foram ágeis e responderam a contento pelo meio eletrônico, e outras que acabaram respondendo o que receberam, mas não evoluindo na resposta correta que o investidor queria. Então, eu acho que tem as duas. Não existe ainda uma homogeneidade sobre esse aspecto de responder. Tem muitas empresas hoje que já estão evoluindo para o uso de mídias sociais, que é outro caminho. Muito mais rápido. Muito e ágil. E como hoje você, investidor que está operando via home broker, está online, ele logicamente está em alguma mídia social, ou está no Twitter, ou está no Facebook, ou está nos fóruns, enfim, em algum lugar online ele está, ou mesmo em sites de mídias sociais como o Investmania, que é um site, ou o Guia Invest, enfim, são fóruns onde investidores estão lá discutindo o mercado, falando da empresa, e aí é muito fácil que essa informação flua via mídias sociais. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma plataforma chamada Stock Tweets, que congrega investidores que usam a maneira de se comunicar do Twitter só para falar de ações. Então, isso lá naquele mercado super desenvolvido já acontece. E é bom porque às vezes o investidor fica no fórum, né, recebendo informações de terceiros que às vezes não tem muito conhecimento e não usa o site da própria empresa para saber informação, e a empresa também não aproveita isso às vezes para esclarecer coisas, né? Você pode começar um boato num fórum que a empresa poderia debelar com monitoramento desses canais, que hoje ainda é bastante incipiente. O Brasil passa também por um período agora de queda no número de aberturas de capital, os investidores também da Bolsa, está diminuindo o número de investidores em ações, está se discutindo muito como é que se poderia aumentar esse número de empresas, e uma das ideias sempre é aquela nos anos 70, né, de você criar incentivos para a empresa abrir capital. Você acha que isso funciona no Brasil? Como é que você vê isso? Porque você pode ter o incentivo para o investidor e para a empresa, né? Como é que você vê isso? Será que vale a pena? Então, Pavini, acho que quando a gente olha justamente o histórico do mercado de capitais brasileiro e a gente entende aonde a gente está hoje, acho que muito desse medo que hoje existe nos investidores pessoa física com relação ao mercado acionário tem a ver com os incentivos fiscais que aconteceram lá atrás. Muitas empresas que acabaram abrindo capital naquele momento dos incentivos apenas e somente para buscar os incentivos. Fundo 157, exato, aqueles fundos exato. que o pessoal aplicava uma parte de imposto de renda para... Para isso,
aquelas empresas nunca tiveram a mentalidade de ser companhia aberta. Elas não queriam, na verdade, né? Elas queriam só incentivo. E elas continuam, às vezes, abertas até hoje, fazendo o mínimo necessário. Elas estão ainda no segmento tradicional, elas não migraram para nível 1, para nível 2, etc. Então, hoje, eram 400, mas a gente teve fechamentos de capital, mais do que aberturas recentemente, acho que são, sei lá, 380 empresas abertas hoje, das quais a gente pode dizer que 200 efetivamente têm um programa de RI ativo. Então, você está falando de um número grande de empresas aí que efetivamente não usam o mercado de capitais como deveriam. Por essa razão, eu sou contra o incentivo fiscal para a empresa. Eu acho que para esse nosso mercado realmente avançar, você tem que ter, de um lado, os empresários dispostos a serem empresas de capital aberto, entenderem as vantagens disso, entenderem que, de repente, naquele primeiro momento, eles estão abrindo mão de uma parte de 100% do capital que eles têm de uma empresa menor, para, de repente, uma possibilidade de ter uma parte menor de uma empresa muito maior lá na frente, porque tendo ações como moeda de troca, vamos dizer, o passo de poder crescer via aquisições é um caminho óbvio, ou até crescimento orgânico via investimentos que vem via mercado de capitais por uma captação mais barata. Nesse aspecto, principalmente da MP651, que está sendo avaliada agora, de incentivar as empresas menores, se você está falando de ofertas menores que vão ter uma menor liquidez, um menor valor, você vai ter que atrair um tipo de investidor também menor e que vai acabar ficando mais tempo com a empresa porque a liquidez vai ser menor. Eu acho que esse investidor realmente merece um incentivo de isenção de imposto de renda no ganho de capital, porque ele está efetivamente investindo para o crescimento da empresa. Então, para isso, eu sou bem a favor. Eu conversei com Fabiane Goldstein, ela é sócia da MBS Value Partners. Fabiane, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você.